Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida, sua família, seu lar, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com todos vocês aqui uma mensagem da parte de Deus, aqui na carta aos Filipenses, no seu capítulo 1 e no seu versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus amados irmãos, há uns dias atrás eu trouxe uma palavra aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, e hoje eu vou trazer aqui 5 lições que nós podemos aprender com essa carta aos Filipenses. Sabemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta. Ele estava preso em Roma, mas mesmo assim, um ambiente, um lugar de tristeza, um lugar de dor, um lugar a qual ele estava de opressão, ele fez esse lugar pela sua confiabilidade e a sua fé em Cristo Jesus. Este lugar de prisão tornou-se um lugar de revelações, aonde Deus vai dar revelações e vai escrever cartas e ele vai enviar à igreja de Filipenses. Escute, o ambiente que você se encontra atualmente pode ser um triunfo para a sua vida. Se você se entregar à dor, ao isolamento, e você achar que por causa da circunstância caótica que você está enfrentando, ou que você está passando, Deus não está contigo, então esse ambiente, esse processo pode se tornar um fracasso na sua vida. Ou se você entender que o momento em que você está passando, seja qual ele for, de dor ou de perda, se fizer parte, faz parte do processo de Deus na sua vida, você está nesse momento, você está enfrentando, porque certamente Deus tem algo maior para poder ser revelado por meio da sua vida. Então, em mediante até mesmo prisões que enfrentamos espirituais, pode ser um triunfo na sua vida e pode gerar grandes testemunhos para poder incentivar, influenciar outras pessoas que talvez possa estar oscilando na fé. Embora o apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão, mas a sua fé não estava presa. Ele estava dentro de uma prisão, mas ele se encontrava livre em Cristo Jesus. Ele estava dentro de uma prisão, mas entendeu que fazia parte do processo da caminhada e da jornada dele, e ele não vai se deixar se levar em viver oprimido, em achar que ele é o fim, que ele acabou. Entenda, essa circunstância, este momento que você está passando não é um fim. Você precisa enxergar o propósito de Deus até mesmo dentro de uma prisão, como o apóstolo Paulo entendeu que Deus tinha um propósito com ele ali. Qual, pastor? Os irmãos que estavam em Filipenses, os irmãos que estavam também em Éfeso, que estavam enfrentando lutas, até mesmo em 1 Timóteo, 2 Timóteo, quando Paulo vai orientar Timóteo, seu filho na fé, ele se encontrava preso. Alguém que está preso, está prestes a morrer, está prestes a ser decapitado, está incentivando pessoas que estão do lado de fora para poder permanecer com a sua fé intacta em Cristo Jesus. Permanecer com a sua fé firme em Cristo Jesus. Influenciando, incentivando aqueles que estão do lado de fora. Então isso foi um incentivo, acredito eu, para todos que estavam ali, porque muitos estavam pensando em parar, em desistir, e quando recebe as cartas do apóstolo Paulo, a qual o Espírito Santo dava a ele as revelações, a igreja lia aquelas cartas, a sua fé é influenciada, incentivada. Eles entendiam que não poderia parar, porque alguém que está preso em Roma, prestes a ser decapitado, estava incentivando eles, que estava dentro, que estava fora, tendo tudo para poder servir ao Senhor, tendo tudo para poder glorificar o Senhor, tendo tudo para poder não desistir, tendo tudo para poder trabalhar na obra do Senhor. Alguns se encontravam esmorecidos na fé. Então tudo tem um propósito em nossas vidas.
Talvez alguém que está me assistindo aqui já pensou em desistir, já pensou em parar, até o ponto que você encontra com uma pessoa que está com uma luta muito mais maior do que a sua e está dizendo: eu venci, eu vou vencer e vou testemunhar. Então isso é um incentivo para a sua vida, para a sua fé, em você permanecer e não desistir da sua fé, não desistir da salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de uma carta à igreja de Éfeso, a qual Paulo ele vai dizer que se alegra quando estava com os irmãos, e ele vai dizer: embora eu estou ausente, mas mesmo assim eu me alegro pela cooperação de todos vocês. É tanto quando ele vai dizer no versículo que eu fiz menção, ele vai dizer: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo ele orava com alegria pela igreja. Ele tinha alegria em orar pelos irmãos da igreja de Filipenses. E não somente pela igreja de Filipenses, você vai ver em outras cartas sempre o apóstolo Paulo orando pela igreja, orando pelas almas, orando pelas vidas, porque eu acredito que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que se alegrar em orar pelas vidas, em orar pelas almas. E eu trouxe aqui dentro dessa carta de Filipenses 5 lições que podemos aprender com esta igreja e trazer aos nossos dias. Primeira lição que eu coloquei aqui é: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai sempre no Senhor, independentemente da circunstância. Tenta ter paz na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. O inimigo não pode prender os seus pés, mas não podem prender a sua fé. O inimigo pode até prender os seus pés, melhor dizendo, o inimigo pode até prender os seus pés, pode até prender as tuas mãos, mas não pode prender a sua fé em Cristo Jesus. Essa circunstância às vezes pode paralisar alguma área da sua vida, mas não pode paralisar a sua fé. E também outra coisa, quando a alegria vem do Senhor, nem cadeia, nem luta, nem crise consegue roubar a sua alegria, a sua paz. Já encontrou com alguém que às vezes, mediante a crises, mediante as lutas, mediante tantas situações críticas e caóticas, da mesma maneira essa pessoa se encontra com paz e se encontra alegre? Eu até testemunhei um tempo atrás aqui que eu estava em uma grande luta, uma grande prova mesmo. E quando eu falo grande luta, é grande luta. E eu estava dirigindo um carro e bateu uma felicidade. Eu comecei a louvar, comecei a adorar o Senhor. Meus filhos estavam ali dentro do carro e olhou assim e disse: mas o Senhor está passando por uma luta grande e se alegra e está feliz, está cantando. Vem que a alegria mediante a um vendaval. A alegria estava no meu coração ali constantemente, eu sentindo paz em meio diante de tudo aquilo. Porque, irmãos, a alegria e a paz é o seguinte: eu estou aqui para poder viver em Cristo Jesus, mas eu tenho que ter uma certeza e uma convicção que se eu morrer eu também vou estar em Cristo Jesus e vou estar num lugar melhor. Eu não posso me findar em problemas, em lutas, em diagnósticos de médicos, achar que é o fim, que não tem uma vida após a morte. Não, irmãos, eu melhor do que ninguém tive experiência com Deus e sei que depois dessa vida da terra, que essa vida que nós vivemos aqui, para aqueles que estão em Cristo Jesus, tem um céu te esperando, tem um lugar melhor te esperando, tem um lugar de gozo, de alegria te esperando. Então, alegrai-vos, e a esperança nossa que esteja no Senhor. Então, com a igreja de Filipenses, nós aprendemos essa verdade: alegrai-vos sempre no Senhor. Segunda lição que eu coloquei aqui, que podemos aprender com esta igreja de Filipenses, é o segredo do contentamento. Essa igreja é uma igreja que tinha contentamento. É uma igreja que é contente com aquilo que tinha. Não é uma igreja que estava ambiciosa, desejando além do que poderia ter. Veja bem, aprendi a contentar-me com o que tenho, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Ele vai dizer: aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, ele era feliz com aquilo que ele tinha.
Se ele tinha pouco, ele é feliz. Se ele tinha muito, é feliz. A pessoa insatisfeita é a pior coisa que pode existir na vida de um cristão. É um cristão insatisfeito. Você sabia que tem cristão que é insatisfeito com o carro que tem, deseja o do próximo. É insatisfeito até com a esposa que tem e deseja a esposa do próximo. Ou com o marido, ou vice-versa. Seja contente com aquilo que você tem, com o que Deus colocou em sua vida. Olha o que Paulo vai dizer. Olha, o que atentamos, o que detemos aprender, o que devemos aprender é contentamento. Não nasce o que nós aprendemos aqui, uma verdade. Escute isso aqui, eu quero frisar para os irmãos. O contentamento não nasce pronto, não é do dia para a noite, mas é um aprendizado espiritual. Tem gente que só quer vitória, mas não quer processo. Paulo descobriu que o segredo não está na abundância, mas na dependência de Deus. Aqui nós aprendemos que esse contentamento ele não vem pronto na nossa vida. Você não nasce do dia para a noite pronto e está contente com tudo que você tem. Mas é um aprendizado espiritual. Porque tem gente que só quer só vitória, quer só bênção, mas não quer processo. E às vezes, para poder chegar na nossa vida, um amadurecimento espiritual e um contentamento e enxergar que isso também é espiritual, requer passar por um certo processo em nossas vidas. Você vê pessoas que quebrou tanto a cara na vida, querendo aquilo que não estava ao alcance dele e dela, e acabou se precipitando, e acabou entrando em dívida e mais dívida, acabou que não deu conta de arcar, e acabou que veio um embaraço e tirou a paz da pessoa. Então, o decorrer do tempo, a pessoa vai aprendendo que não precisa a pessoa ser ansioso por aquilo que ainda não chegou a hora, não chegou o tempo, daquela pessoa ter aquele algo sobre a vida dele, na vida dela, porque isso aí pode gerar constrangimento e retaliação espirituais e mental também, e até mesmo tirar o seu sono e tirar a sua paz. Então seja contente com o que tenha contentamento com aquilo que você está tendo. Se você já orou, já jejuou, já fez propósito, já fez de tudo, já tentou administrar de um lado e ainda não veio o que você tanto sonha, seja contente com o que você tem, seja grato. Quando a gente aprende a ser grato pelo que a gente tem, então Deus começa a ver em nós que nós possamos ter mais coisas. Porque tem pessoas que desejam tanto uma coisa maior e quando tem, acaba se perdendo no meio do caminho. Então eu preciso ter o contentamento com aquilo que eu estou tendo no atual presente, na minha vida. E o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso, e ele falou muitas vezes a respeito disso. Aprendi a ter pouco e também aprendi e ter em abundância, mas em tudo glorifiquei ao Senhor. Então ele tinha um contentamento com aquilo que ele tinha. Vamos correr. Terceira lição que eu trago para os irmãos aqui é que nós podemos aprender com essa igreja uma coisa que ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em Filipenses capítulo 4 e versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos podem até usar esse versículo para poder estar trazendo até um certo pretexto na vida dele. Não, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Entenda, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui não está ligado somente à conquista, não está ligado somente ligado a coisas materiais. Não é sobre conquistar tudo, é sobre suportar tudo. Ou seja, quando ele fala posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece, também pode trazer para o lado espiritual, para o lado da nossa vida cotidiana, para o lado das aflições que nós enfrentamos, que nós passamos. Ou seja, ele está dizendo: eu posso suportar tudo. Por quê? Eu posso suportar tudo ou posso todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele enfrentou naufrágio, ele enfrentou tantas lutas, enfrentou tantas batalhas, mas ele vai trazer aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Em momentos de dor, em momentos de escassez, em momentos de provações, em momentos de naufrágio, em momentos de perseguições, tudo eu posso suportar diante do Senhor. Eu trouxe aqui uma lição que Cristo não promete ausência de batalha,
Ele promete força no meio dela. Creia, você vai vencer esse gigante. Se for lutar contra esse gigante, ele vai te dar forças para poder vencer esse gigante. E no momento de lutas, no momento de peleja, Deus pode te fortalecer. Deus pode te guardar diante das perseguições, diante da escassez. Ele pode suprir na sua vida as suas necessidades. Então, quando você orar e falar, tudo posso naquele que me fortalece, você pode dizer, Senhor, eu posso suportar, eu posso aguentar, porque tu que me fortalece, o Senhor que me dá força, o Senhor que me ajuda, o Senhor que me sustenta, o Senhor que vai adiante, o Senhor que vai à frente, o Senhor que me guarda, o Senhor que me livra. Então eu posso todas as coisas aquele que me fortalece. Quarta lição eu quero trazer para os irmãos aqui prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Paulo nos ensina a olhar para o alvo. Quem é o alvo? É Cristo Jesus. Quem é o alvo? É pastor Luciano? É A e B? Não. Foi Jesus que morreu por mim e por você. Ele é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo. Ele vai dizer, prossiga para o alvo. O apóstolo Paulo mesmo escrevendo, ele vai dizer, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo e eu vou me gloriar nisso. Ele vai se gloriar, não é em bênçãos que muitos se gloriam e hoje em dia, ele vai se gloriar em carregar as marcas de Jesus em seu corpo. Ele mesmo vai dizer, sejais imitadores de Cristo, como também eu sou. Então sejais meus imitadores, como de Cristo também eu sou. Então ele é o imitador de Jesus e ele dá autonomia para todos imitar Jesus. Observa, quando ele fala prossiga para o alvo, eu botei aqui algumas colocações. Paulo vivia preso. Paulo não vivia preso ao passado, nem às vitórias, nem aos erros. Quem olha para trás tropeça. Quem olha para cima avança. A vida cristã é corrida, não é passageira. O apóstolo Paulo aqui ele nos ensina que ele não olha para trás. E não somente, escuta aqui, duas coisas aqui muito fortes. Primeiro, ele não vivia preso ao passado, porque quem vive preso ao passado não consegue ir avante. Quem vive preso ao passado não consegue olhar para o amanhã. Quem vive preso ao passado vive de frustração e decepção. E observa outra coisa aqui do apóstolo Paulo, ele também não vivia preso às vitórias passadas, porque tem pessoas que às vezes se apegam às frustrações passadas e outros se apegam às vitórias passadas que teve, não é porque eu tive, eu fiz aquilo e aquilo, não. A gente tem que prosseguir, nós não podemos ficar presos. O passado serve de experiência e testemunho do que nós perdeu ou dos erros que servem de aprendizado, das vitórias, poder saber que Deus fez no passado, pode fazer no presente. O Deus que nos deu vitória no passado, nos dá vitória no presente. Nós não podemos ficar presos às vitórias passadas e também não pode ficar presos aos erros passados, como que se nada pudesse mais dar certo em nossa vida, porque já erramos demais no passado, e nem ficar preso no passado com as frustrações, com os traumas que você enfrentou, que você viveu. Não aceite isso na sua vida. Os traumas passados fazer sombra no seu presente, as dor passada fazer sombra no seu presente, as frustrações, decepções fazer sombra no seu presente. Não fique preso ao passado. O apóstolo Paulo, quando ele fala prossiga para o alvo, é dizer, deixa as coisas que se passou, as vitórias, ficou lá, as dor, as lutas, ficou lá, prossiga para frente, os erros, ficou lá. Pega tudo isso que sirva de incentivo para que você venha olhar para o alvo, que é Jesus, e não olhar para trás. Tem pessoas presas às vitórias passadas. Um dia eu tinha isso, eu tinha aquilo, foi muita bênção, hoje em dia eu sou fracassado. Não vai acontecer mais. Deus não é Deus de momento, é um Deus constante.
Um Deus que fez no passado, um Deus que faz no presente. Então tem pessoas que ficam presas às vitórias passadas, fica preso aos erros passados e fica preso aos traumas passados. Em nome do Senhor Jesus, toda lacuna, em nome de Jesus, toda mazelas passada, que venha cair por terra hoje, você venha viver algo novo de Deus na sua vida, dia após dia, saber que o nosso Deus é um Deus de novidades e é um Deus de coisas novas, que renova nossas forças a cada manhã e sempre renova nossas forças e sempre tem algo novo a fazer em nossa vida. Dê espaço para o Senhor poder fazer algo novo. Enquanto a sua mentalidade for no passado, for velha, você não consegue viver algo novo da parte do Senhor na sua vida. Quem olha para trás vive em tropeço, irmão. Olha, quem olha para trás vive em tropeço. Aí a vida cristã é corrida, não é um passeio. Você não está aqui de passeio, você está correndo, e essa corrida não é quem chega primeiro, é quem vai até o fim dela. O apóstolo Paulo vai dizer que todos nós estamos em uma corrida, irmãos. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui brincando de turismo, fazendo turismo. Nós estamos aqui simplesmente dizendo, eu sou um cristão e sou aventureiro. Não, nós estamos em uma corrida, e essa corrida tem um foco, tem um alvo. Essa corrida é o céu, e estamos correndo para poder chegar lá. E não é quem chega primeiro, é quem vai até o final dessa corrida. Quinto, que é a conclusão, o que nós aprendemos ainda mais com este livro, com essa carta aos Filipenses, eu anotei aqui. O que nós aprendemos aqui primeiro, olha, alegria na crise. Essa igreja, mesmo diante das crises, tinha alegria. O apóstolo Paulo, mesmo diante das crises, ele tinha alegria. Aprendemos também que a humildade, a humildade antes da exaltação, nós precisamos ser humildes para poder sermos exaltados por Deus. Então aprendemos com essa carta aos Filipenses que a humildade, ela vem antes da exaltação. Não tem como a exaltação vir antes de eu aprender o que é ser humilde, de eu aprender tudo isso. Então a humildade vem antes da exaltação. Contentamento, nós aprendemos, quando eu acabei de falar aqui, é um processo. O contentamento é um processo. Você não vai, às vezes, alcançar ou querer colocar na mente de uma pessoa que você passou por um processo e entendeu o que é ser contentamento com o Senhor, o que é ter contentamento com o Senhor e ter contentamento com tudo que você tem, que está em sua vida. Aprendemos também que a nossa força está em Cristo Jesus. Entendemos que o nosso foco, que o nosso alvo é eterno. Porque quem está com os olhos fixados no céu, em Cristo, então ele está com foco, os seus olhos estão fixados no que é eterno, a eternidade. Paulo, preso, escreveu uma carta de alegria. Imagine nós, irmãos, livres, se nós exercermos o nosso chamado. O apóstolo Paulo, mesmo dentro de uma prisão, ele escreveu uma carta à igreja de Filipenses, trazendo alegria, incentivando o povo, incentivando a fé dos irmãos. Imagine eu e você livres se a gente se posicionar na presença de Deus, em viver o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, mesmo estando dentro da prisão, ele não deixou a prisão abalar o emocional dele. Eu não sei qual é a prisão que você está. Se é a prisão emocional, Deus vai te libertar dela hoje. Se é a prisão da ansiedade, Deus vai te libertar dessa prisão da ansiedade hoje. Se é a prisão da fraqueza, Deus vai te libertar dessa prisão da fraqueza hoje. Se é a libertação da pornografia, Deus vai te libertar dessa prisão da pornografia. Se é a prisão da depressão, Deus vai te libertar
libertar dessa prisão da depressão, se é a prisão do egoísmo, do egocêntrico, da ambição, Deus vai te libertar dessa prisão hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é a prisão do insatisfeito, não é satisfeito com aquilo que tem, vive preso, querendo ter o que não chegou o tempo ainda, Deus está te libertando, Deus está te curando, Deus está renovando e abrindo a sua visão espiritual para você poder enxergar acima de tudo o propósito de Deus na sua vida. Eu botei por último, porque a alegria no Senhor não depende da situação, ele depende da presença de Deus. A sua alegria não depende da circunstância. Se a tua alegria está em Jesus Cristo, está no Senhor, você entende que você não é dependente das circunstâncias, mas que você é dependente da presença de Deus, porque é a presença de Deus que te sustenta, a presença de Deus que te mantém de pé, a presença de Deus que te conduz a viver uma vida feliz e em paz em Cristo Jesus. O salmista vai dizer, pode retirar tudo de mim, menos a tua presença. O salmista Davi, ele sabia reconhecer o valor da presença de Deus, que não tem ouro, não tem prata que possa substituir a presença de Deus, não tem circunstâncias boas que pode substituir a presença de Deus. Se a pessoa viver um mar de rosas em abundância, mas se não tiver a presença de Deus, essa pessoa a qualquer momento pode tudo desabar na vida dele e ele pode descobrir que a pessoa só encontra uma perfeição, uma alegria, uma felicidade perfeita somente na presença do nosso Deus. Por isso que o salmista vai dizer, pode retirar tudo de mim, menos a tua presença. A presença de Deus, ela é tudo. Você não depende de circunstâncias boas para poder ser feliz. Você depende da presença de Deus para poder ser feliz. Que você possa ser cheio da presença de Deus. Que a sua casa possa ser cheia da presença de Deus. Que a tua família possa ser cheia da presença de Deus. Seja cheio em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração, compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Você que sente de Deus, compartilhe com outras vidas para poder ser alcançadas e tocadas por meio da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, seu lar, em nome de Jesus.